Boa noite, pessoal. Vocês sabem, né, de todas as dificuldades que todos nós estamos tendo diante dessas novas ferramentas, né? Tudo muito novo, tanto para a gente como para vocês. Então, como o Robimilson disse numa mensagem que eu acabei de ler aqui no WhatsApp, a gente vai fazendo testes e vai tentando buscar uma melhor forma que fique bom tanto para a gente quanto para vocês. Então, eu vou tentar aqui para vocês gravar uma aula sobre nosso assunto de sistema de gestão da produção. Nesse primeiro momento, eu não estou usando o Meet porque eu acredito que tem poucos, acredito não, de acordo com o que eu já vi, eu observei que tem poucos alunos que estão nas salas de aula, né? Então, nesse momento, ficaria chato eu fazer uma aula no Google Meet ao vivo, sendo que a maioria dos alunos não vão poder, eu acredito, não vão poder ver essa aula novamente. Por quê? Porque é um ao vivo, né? Então, eu optei nesse momento por gravar e deixar salvo. Eu não sei se no Google Meet tem como deixar salvo, para quem não conseguir acessar naquele horário, quem não tiver disponibilidade, ver depois. Eu não sei se tem como essa opção, porque é tudo novo, né? A gente, assim como vocês, também tá aprendendo, tá se adequando a essas ferramentas. E aí, eu optei por gravar essa aula nesse primeiro momento, certo? Que aí os alunos que não conseguiram ainda entrar no Enova, entrar no Classroom, vão poder visualizar depois essa aula, ok? Mas não quer dizer que a gente não vai usar o Google Meet, que eu não vou usar o Google Meet, que depois eu pretendo utilizar para tirar as dúvidas de vocês, para a gente ter um contato, né? É inevitável que a gente tenha um contato, que a gente converse mais, de forma mais direta, utilizando o Google Meet. Mas nesse primeiro momento, vou tentar dar uma aula para vocês e vou deixar gravado. Então, como antes da gente, no ano passado, né, em novembro, eu passei uma atividade para vocês pelo e-mail dessa aula aí, aula 2, Sistemas de Gestão da Produção, certo? Aí eu mandei umas questões para vocês e pedi para vocês responderem e me mandarem por e-mail. Esse é um assunto muito importante, né? Por isso, agora, nesse momento, eu vou explicar para vocês de forma mais clara, né? Mais detalhada sobre ele. Então, quais são os objetivos dessa aula, do que eu quero que vocês vejam com essa apostila, com esse conteúdo? Os objetivos é reconhecer os sistemas de gestão de produção utilizados pelas empresas ao longo da história. Então, a gente vai ver lá do início o que foi que mudou nas empresas relacionado ao sistema de gestão de produção, como é que iniciou e como é que está se utilizando agora. Qual é o sistema de produção mais moderno utilizado até agora? Então, a gente vai buscar tentar entender tudo isso com essa aula. E também, muito importante, a gente vai tentar compreender as principais características de cada sistema de gestão de produção, ok? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês, vou lendo aqui a apostila que eu passei para vocês e vou explicando, tá certo? Então, gestão da produção. A mecanização do trabalho trouxe uma grande transformação aos métodos de produção, não só em termos quantitativos e qualitativos, mas também uma mudança estrutural que consistiu na superação do conceito de organização como associações humanas, objetivando a realização predeterminada de algo, para que estas se transformassem em fins em si mesmo. Por exemplo, o objetivo da empresa X, usina sucroalcooleira, deixa de ser produzir álcool e açúcar para buscar lucro máximo que essa atividade pode lhe trazer. Então, o que é que a gente tira dessa parte aí do texto? É que, como a gente já viu em outras matérias, o objetivo das empresas, e muitas delas também não dizem, não é bom para a empresa deixar, dizer que o objetivo é só o lucro.
mas na verdade, no fundo, né, o objetivo das empresas é esse mesmo, certo? É buscar o lucro máximo. Não é bom para a empresa estar só falando nesse ponto, né, de lucro. É aquela questão da visão e da missão que a gente viu em métodos e técnicas administrativas, que não é bom passar para o consumidor que o objetivo da empresa é só o lucro, né? Então a empresa tem que ter tem que ter uma missão, tem que ter uma visão. Mas no fundo, nós sabemos que o objetivo de qualquer empresa, né, quando você vai abrir uma empresa, o objetivo dela é o lucro, ok? Então, a empresa vai buscar formas, vai buscar estratégias de produção que consiga maximizar cada vez mais o seu lucro. Então, vamos continuar lendo aqui. O homem passa, então, a ser usado como acessório da máquina, devendo, assim, obedecer ao ritmo dela, com horários rígidos, mecanização da atividade e controle rígido. Esse processo trouxe sérias consequências não só à produtividade, que aumentou enormemente, mas também a toda a sociedade em si. Mesmo dentro das empresas, ela não se restringiu à linha de produção, chegando também à administração, em forma de burocratização, divisão rígida de tarefas, supervisão hierárquica, regras e regulamentos detalhados. A função essencial da produção é entregar o produto certo, no local certo, no tempo desejado pelo cliente, a um custo adequado. Sendo assim, o aspecto do sistema de gestão de produção empregado pela organização é primordial, pois dele dependerá uma boa parte do nível de serviço ofertado aos clientes. Então, a gente observa que o que o autor fala aí é que o sistema de gestão de produção é muito importante para a empresa alcançar o seu objetivo, né? O seu, vamos dizer assim, principal objetivo, que é a maximização dos lucros. E fala também que as máquinas, né? Elas têm um papel muito grande, né, para aumentar e que as empresas estão cada vez mais querendo aumentar a sua produtividade junto com a sua qualidade. Então, vamos continuar aqui. Depois, qualquer coisa, eu faço um resumo de tudo que eu já li. A reestruturação dos sistemas de gestão de produção aqui, ó, vem ocorrendo ao longo dos anos. Nos últimos, elas têm sido mais rápidas e constantes. Podemos dizer que grande parte dessas mudanças são geradas pelos avanços tecnológicos. A gente está vendo aí que cada vez mais, né, acontece isso, né? As empresas vão buscando o avanço das tecnologias, das automações dos processos e tudo mais. Estratégias de fusões e aquisições, globalização, mudança nas políticas públicas governamentais, mudança na cultura dos gestores e de seus colaboradores e pelas constantes inovações que diariamente estamos tendo contato. Os sistemas de gestão de produção utilizados pelas empresas ao longo da história que se destacaram, né? A gente tem aí, então, vamos entrar na parte principal da matéria, do conteúdo, que são sistemas de gestão de produção. Então, aí a gente vai entrar agora na parte principal do assunto. Então, os métodos, os sistemas que se destacaram aí no decorrer desses anos foram os artesanais, os que seguem o modelo Taylorismo-Fordismo, o modelo Toyotismo e o Volvismo, ok? Então, vamos começar pela produção artesanal. O sistema de gestão de produção, chamado produção artesanal. Então, esse sistema ocorreu quando os processos produtivos ainda eram artesanais, certo? Então, de acordo com isso aí, a gente já observa que isso aí são modelos de produções de vários anos atrás, entendeu?
quando não existiam fábricas e quando não existiam ainda indústrias, quando tudo era produzido de forma artesanal. Os modelos de gestão de produção não necessitavam de grandes níveis de sofisticação e controle, pois na época os volumes produzidos eram em menores escalas e o nível de exigência dos consumidores não era elevado. Esse momento ainda era marcado pela ausência de competitividade entre os produtores. O que a gente observa desse modelo aí de produção artesanal? Como eu já falei, era um modelo bem antigo, né? E que não existia um grau de sofisticação e nem controle. E o volume eram menores. Então, como é que funcionava? Como você vai pedir para uma pessoa fazer uma roupa para você, né? Você vai lá, é um modelo, é uma coisa artesanal. Você compra o tecido, você vai comprar o tecido ali e vai pedir para uma costureira fazer uma roupa para você, certo? Então, não para fazer aquilo ali, para fazer aquela roupa para você, um short, uma blusa ou qualquer coisa que seja, a costureira ali, ela não vai precisar de um nível de sofisticação e de controle do que ela vai produzir. Não. Ela basicamente vai ter uma máquina de costura ali que vai precisar que ela precise que essa máquina de costura faça o básico, né? Não faça nada de forma sofisticada, mas que faça o básico. E na maioria das vezes também ela não vai ter controle sobre as coisas que ela vai fazer. Por quê? Porque é um produto de forma artesanal. E os volumes, né? Nessa época, os volumes de produção a escala de produção era bem menor, certo? E o consumidor também não exigia grandes coisas, né? Aqui, como vocês estão vendo, o nível de exigência dos consumidores não era elevado. Então, esse momento ainda era marcado pela ausência de competitividade entre os produtores. Não existia a competição que existe hoje entre as pessoas, entendeu? Os produtos funcionavam basicamente assim. Uma pessoa produzia X coisa, outra pessoa produzia X coisa e por aí vai. Não existia aquela concorrência e não existia aquela competição, certo? Uma pessoa da família ou um senhor ou outra pessoa produzia alguma coisa, já outra família produzia outra coisa. Gente, pode parecer que eu tô um pouco cansada, ofegante, e na verdade eu estou sim, né? Porque como eu tive Covid, eu acabei ficando assim um pouco, não fiz exame ainda, mas eu acredito que eu fiquei com um pouco de cansaço, assim, não me recuperei totalmente. Então, eu vou ficar tentando dar pausas e falar de forma mais calma para não me exigir muito. Principalmente porque nunca mais eu tinha dado aula e vou tentar aí, certo? Vamos tentar falar de uma forma mais calma e mais tranquila. Então, a gente viu que o primeiro modelo de gestão de produção que tivemos foi a produção artesanal, certo? Era um modelo que não existia. Então, voltando aí, né? Resumindo, é um modelo que não existia grande sofisticação e controle da produção, né? Era uma coisa mais artesanal mesmo e que não existia competitividade, ok? Entre os produtores. Basicamente, cada pessoa, cada família produzia um tipo de coisa. Então, no próximo sistema de gestão de produção é o Taylorismo-Fordismo. Vamos lá. Esse modelo baseava-se na produção de volumes crescentes, certo? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que cada vez mais esse modelo, se hoje ele produzia 50 itens,
amanhã ou na próxima semana, o objetivo, a meta, era produzir 60 ou mais. Então, o que é que isso implicava? Isso implicava num ritmo mais intenso de produção, ok? Eu acredito que vocês já assistiram e eu vou até passar para vocês, para quem não assistiu, assistir novamente o filme Tempos Modernos, né? O filme Tempos Modernos, ele trata justamente desse período, desse sistema de gestão de produção, que é o Taylorismo, Fordismo. Vocês lembram lá que cada vez mais a máquina do Charles Chaplin ficava mais intensa? Não era isso? Cada vez mais o dono lá ia e aumentava a velocidade, fazendo com que tivesse um período que ele não conseguisse não conseguisse mais manusear, né? Cada vez ficava mais rápido e mais rápido. Então, implicava num ritmo intenso de produção esse modelo. O dono, o que é que ele queria? Ele queria um volume crescente de produção cada vez produzir mais e mais e mais. Sem preocupações com os funcionários, né? A preocupação que existia nesse modelo Taylorismo, Fordismo, era apenas o aumento da produção. A gente observa que Fordismo, quando vocês leem aí Fordismo, o que é que vocês percebem? Vocês percebem que Fordismo vem de Ford, né? Então, foi uma das principais empresas que se utilizaram desse modelo, desse sistema de gestão de produção, que foi a Ford, né? Então, o modelo taylorista-fordista sofreu inúmeras críticas, pois apresentava problemas quanto à motivação dos colaboradores, certo? Então, como vocês assistiram, se não assistiram, no filme Tempos Modernos, né? O Charlie Chaplin estava totalmente desmotivado. Não havia uma preocupação na motivação dos colaboradores, né? Não existia. Comprometimento, criatividade, burocracia, então, e queda da produtividade, né? O modelo, vamos só repetir aqui de novo, o modelo taylorista-fordista sofreu inúmeras críticas, pois apresentava problemas quanto à motivação dos colaboradores, comprometimento, né? Acabava com tanta essa exigência, acabava não tendo um comprometimento, criatividade, burocracia e havia também uma queda da produtividade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Tem uma figura aqui que mostra, né, Operários de Tarsila do Amaral, 1993. O norte-americano Henry Ford, né, foi o primeiro a pôr em prática na sua empresa, Ford Motor Company, o Taylorismo. Posteriormente, ele inovou com o processo do Fordismo, que absorveu aspectos do Taylorismo. Consistia em organizar a linha de montagem de cada fábrica para produzir mais. Então, qual era a preocupação nesse modelo? O aumento do volume de produção, produzir cada vez mais, controlando melhor as fontes de matérias-primas e de energia, os transportes, a formação da mão de obra. Ele adotou três princípios básicos. Princípio da intensificação. Diminui o tempo de duração com o emprego imediato dos equipamentos e da matéria-prima e a rápida colocação do produto no mercado. Segundo princípio da economia, redução ao mínimo do volume do estoque da matéria-prima em transformação. Terceiro princípio de produtividade, aumento da capacidade de produção do homem no mesmo período. Produtividade por meio da especialização e da linha de montagem. O operário ganha mais e o empresário tem mais lucros. Então, aqui o que a gente observa é que Ford fez algumas adaptações, né? Esses princípios aqui trouxeram alguma melhora, mas também não foi assim grandes coisas, né? Trouxe, né? Foi como se pudéssemos dizer assim, que foi
uma evolução um pouco do modelo taylorista, né? Do modelo de Taylor, que foi quem criou esse modelo de sistema de gestão de produção. E Ford, né? Henry Ford, que foi o dono da empresa Ford, melhorou um pouquinho esse modelo, né? Trazendo alguns desses princípios e melhoraram um pouquinho. Aí vamos lá. A crise do Fordismo foi estrutural. A fadiga do modelo de produção em massa, né? O que é que o Ford buscava nesse modelo de gestão? Era produzir cada vez mais. Levou à queda dos ganhos da produtividade, o que representou o esgotamento do modelo taylorista-fordista como modelo de organização de produção. As principais causas que levaram à crise do modelo taylorista-fordista foram: vamos lá analisar o que foi que levou à crise desse sistema de produção. A gente só assim, falando um pouquinho, a gente já observa que ele, e baseado no filme, né, Tempos Modernos, que depois eu vou passar para vocês, a gente já observa, mesmo sem entender muita coisa, que é um sistema fadado ao fracasso, né, que não é um sistema, vamos dizer assim, não é um bom sistema, tem vários pontos negativos, né? Vamos ver aí o que foi, quais foram as causas que levaram à crise desse modelo, né? Primeiro, o aumento do poder dos sindicatos, que questionavam alguns aspectos básicos de organização e gestão de produção, tais como o tempo, os ritmos da linha de montagem e os horários de trabalho. Então, como vocês sabem, o sindicato é uma organização de trabalhadores, né? E como é... Peraí, gente, só um tempinho que eu vou beber aqui um pouquinho de água. Então, como o sindicato é basicamente para isso, né? Para buscar junto ao dono da empresa, junto aos governos, melhores qualidades para os seus sindicalizados, né? Então, o que é que os sindicatos buscavam? E o que é que eles criticavam? O tempo padrão, né? Os funcionários trabalhavam por muitas horas, né? O ritmo da linha de montagem, que com essa busca por cada vez mais aumentar o volume de produção, o ritmo da linha de montagem era aquela coisa, né, que o funcionário quase não conseguia cumprir. E os horários de trabalho, certo? Vamos para o B. Recusa dos operários a determinadas formas de organização do trabalho, especialmente aquelas com forte pressão de tempo, que era o que tem, né? Você tinha que desenvolver sua atividade no mais rápido possível. Então, você era muito pressionado em relação ao tempo. Você tinha que desempenhar aquele seu papel que na linha de montagem, né? Que você sabe que nesse modelo de produção existe uma linha de montagem, que é a chamada esteira, né? Tem aquela esteira que a matéria-prima, né, vai passando ali e você vai montando aquilo ali e no final vai sair um objeto pronto, um produto pronto, certo? E aí essa questão da linha de montagem acaba que o funcionário se torna muito preso àquela esteira, né? E muito pressionado em relação ao tempo. Cada vez ele tem que desempenhar a função o mais rápido possível. E vamos para o C. Elevação do nível de instrução, fazendo com que cada vez menos pessoas se sujeitassem ao trabalho desqualificado das linhas de montagem. Excessiva rigidez do sistema baseado na produção maciça, fáceis necessidades de soluções de maior flexibilidade para atender a crescente diversificação e sofisticação da demanda. Então, o modelo taylorista-fordista mostrou-se muito eficiente na tarefa de expandir mercados, ok? O modelo possui uma estratégia de crescimento muito explícita, qualquer cor, desde que seja preta. Então, Ford, quando começou a produzir, né, aqueles carros, depois eu posso até pesquisar
para vocês. Deixa eu pesquisar já aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo pesquisar para vocês verem o primeiro modelo do carro Ford. Peraí, deixa eu só ver aqui para vocês. Modelo. Ver se vai aparecer para vocês. Vou botar aqui primeiro. Não é esse, não é esse, não. É um carro. Deixa eu ver aqui. Imagens. Não é esse, não. É basicamente aqui Henry Ford. Aqui, ó. Carro, basicamente, esse aqui. Ele produzia carros, mas era isso. Não existia uma preocupação com o que o consumidor, né, queria. Ele queria produzir carros e ele vendia carros, mas desde que fossem pretos. Então, toda a linha de montagem do Henry Ford aqui, ó, ele produzia vários carros, né? Produzia cada vez mais. E eram só que tinha essa questão que eram todos pretos, né? Vamos voltar aqui. O modelo possui uma estratégia de crescimento muito explícita, qualquer cor, desde que seja preta. Esta é frase emblemática no sistema de produção em massa. Então, o sistema era produzido em massa, né? Quanto mais produção, melhor para ele. Voltado ao processo que representou a essência do industrialismo no século XX. Então, a indústria de massa atende às demandas de operários e consumidores poucos exigentes, certo? Eram carros produzidos para pessoas que não exigiam muito, certo? Queriam um carro ali, mas elas não se importavam se o carro era vermelho, se o carro era cinza, se o carro era preto. Era um mercado que não era muito exigente. O Taylorismo-Fordismo foi vítima da prosperidade que ele próprio ajudou a criar. Então, Ford produziu tanto carro, ele criou um volume tão grande que muitas pessoas começaram a ter carro. E aí, quando você tem um carro, você já tem, né? Um carro, você não tinha. E aí, você tem um carro agora preto, sendo que você não tinha nada. Cada vez mais você exige uma coisa melhor, né? Se você já tem um carro preto, então agora você vai querer uma coisa melhor. O ser humano é assim, cada vez mais nunca está satisfeito, né? Aquela questão que a gente viu na aula de economia. Vai exigindo mais coisas, né? Então, deixa eu ver aqui. A indústria de massa atende às demandas de operários e consumidores pouco exigentes. O Taylorismo-Fordismo foi vítima da prosperidade que ele próprio ajudou a criar. A evolução, sofisticação e diversificação das demandas do mercado e da concorrência viriam transformar a indústria e, consequentemente, o pensamento administrativo contemporâneo. O foco passaria do processo para o cliente, das máquinas para as pessoas. Então, aqui é bem importante essa última frase que tem aqui no texto, ó. O foco passaria na decadência desse modelo que eu estou falando para vocês, do modelo do Fordismo. A decadência ocorreria nessa frase aqui, ó. O foco passaria do processo, certo? Do processo para o cliente e das máquinas para as pessoas, ok? Então, haveria, né, mais uma produção no gosto do cliente, porque na produção do Ford, ele não estava preocupado com o gosto do cliente, ele estava vendendo o carro, certo? Preto. Não tinha outra opção de você escolher a cor. Então, ele focava, o objetivo dele era o processo, era produzir cada vez mais. E agora não, na decadência desse modelo, o foco vai passar agora ao cliente. O que é que o cliente quer? O que vai ser bom para o cliente? E também das máquinas para as pessoas. No modelo Fordista, Taylorista Fordista, a preocupação era a máquina não quebrar, entendeu? E não com a pessoa que estava lá manuseando a máquina. E sim, o foco era a máquina. Era fazer com que a máquina, aquela esteira, produzisse cada vez mais e mais.
Só um minutinho aqui, gente, que eu vou beber mais um pouquinho de água. Então, vamos fazer um resumo. Vamos falar aqui um pouco das principais características desse modelo Taylorismo-Fordismo. Então, nós observamos aí que temos um volume crescente da produção nesse modelo, né? Um volume crescente da produção e um ritmo intenso de produção. Havia também uma centralização, ok? Como assim centralização, professora? Quem tomava todas as decisões nesse modelo de gestão de produção era o dono, ok? Era a cabeça do dono. Se o dono decidisse que ia ser X, ia ser, certo? Não existia, vamos dizer assim, uma descentralização mesmo das decisões. Não existia. Era o dono, né? O dono da empresa que decidia tudo. E ele não estava preocupado com funcionário, não estava preocupado com nada. A única preocupação dele era o volume de produção, era aumentar a produção. Também temos uma outra característica desse sistema de gestão de produção, que é a divisão do trabalho, né? Então, Charles Chaplin estava trabalhando ali naquela fábrica, apertando aquele parafuso, mas ele nem sabia o que é que ele estava fazendo. Ele nem sabia o que é que ia sair ali, que produto ia sair ali daquela esteira. Então, na divisão do trabalho, o funcionário, o operador ali do equipamento, acaba ficando com a mente, com a cabeça muito fechada. Ele só vai saber produzir, só vai entender mesmo daquele sistema, daquela coisa ali que ele está fazendo, entendeu? Vai ter uma cabeça fechada mesmo, só ali, só focado naquilo, uma divisão do trabalho. O trabalho vai ser dividido e ele não vai saber, no geral, o que é que ele está produzindo ali, quais são as fases do processo, como é que o carro é feito, como é que esse objeto é feito. Não, ele só vai saber fazer só aquilo ali que ele passa o dia todo fazendo, que é apertando um parafuso. E também outro ponto importante, né, é a produção em massa. Nesse sistema taylorista-fordista, o mais importante é a produção em massa. É produzir, produzir, produzir. Ford encheu os seus galpões de carros pretos, né? Então, ele encheu. Isso foi bom, vamos dizer assim, que teve seu lado positivo, porque com certeza com o aumento da produção, com esse volume de produção, com certeza o carro, se ele tinha um valor naquela época, vamos dizer, de 10 mil reais, ele teve que ser vendido por menos, por 8 mil reais. Por quê? Porque ninguém quer produzir e deixar seu dinheiro ali parado dentro dos armazéns, dentro dos galpões, né? Quer transformar aquele bem ali em dinheiro. Então, isso fez com que várias pessoas, né, tivessem o seu primeiro carro, comprassem o seu primeiro carro, né? Era preto, tá? Mas era um carro. Então, isso fez com que os consumidores tivessem mais facilidade para adquirir o seu primeiro carro. Aí aqui, ó, assista ao filme Os Tempos Modernos com Charlie Chaplin. Eu sei que a maioria de vocês já assistiram, mas é inevitável que eu passe uma atividade para vocês falarem sobre o filme, certo? Já que ele tem muito a ver com o nosso conteúdo, ok? Eu peço desculpas pelo barulho que tá aqui. Eu não sei como é que vai estar saindo esse áudio, mas eu acredito que vai ter muito barulho, mas eu peço desculpa a vocês, tá ok? Então, o próximo modelo que a gente vai ver é o Toyotismo ou modelo japonês. No período pós-guerra, certo? Foi um modelo que surgiu no pós-guerra, devido à escassez de recurso e de espaço, que a gente sabe também, que a gente já viu, que a guerra, né, sempre faz haver uma escassez dos recursos, né? O modelo japonês começa a repensar o modelo taylorista-fordista para produzir resultados sustentáveis e garantir o crescimento das empresas. Então, aí, ó, tá vendo que já surgiu uma outra questão, que é
resultados sustentáveis, ok? Então, aí já ocorre uma outra preocupação, que é essa aqui. Resultados sustentáveis. Então, nessa forma de organização da produção, a gestão passou a transcender os muros da fábrica, incluindo-se nesse modelo a participação dos sindicatos, bem como a criação de grandes conglomerados de empresas. Pode-se notar que no modelo japonês houve um deslocamento do modelo taylorista-fordista, que era a produção em massa, para um modelo pós-fordista, uma produção mais flexível e enxuta, ok? Como assim enxuta, professora? Só ia produzir o que ia ser consumido, entendeu? Ford não se preocupou com isso, se os carros que ele ia produzir iam ser vendidos ou não. Ele apenas produziu, ok? Isso, como eu já disse, foi bom para os consumidores, né, que tiveram mais facilidade para adquirir seus carros. E com certeza também foi bom para ele, né? Por quê? Porque ele não estava preocupado com as horas de trabalho, ele não estava preocupado com nada do funcionário, então ele também não tinha nada a perder, né? Foi bom tanto para ele como também para os consumidores. Só não foi bom, né, para os funcionários, para os seus empregados. Não foi bom. Então vamos lá. Nessa nova forma de organização de produção, a gestão passou a transcender os. Já li sobre isso, né? Pode-se notar. Já li também sobre isso, então vamos aqui. O Japão tinha um pequeno mercado consumidor. Além disso, o país não possui a grande quantidade de matérias-primas, o que inviabilizou o princípio fordista da produção em massa. Elaborado por Taiichi Ohno, o toyotismo surgiu nas fábricas da montadora de automóvel Toyota e se consolidou com uma filosofia orgânica na década de 70. O toyotismo possuía princípios que funcionavam muito bem no cenário japonês, que era muito diferente do americano e do europeu. Então, a gente viu aqui que esse modelo toyotismo, né, que o nome toyotismo vem da empresa Toyota, né, uma empresa de automóveis também chamada Toyota, e que surgiu no Japão, né? Então, a gente observa aqui que o Japão, diferente da América, diferente dos Estados Unidos, tem um pequeno mercado consumidor, né? Então, e não possuía também uma grande de matéria-primas, de matérias-primas. Então, foi isso que inviabilizou o princípio fordista da produção em massa. Então, a gente observa que no Japão não tinha como se utilizar o princípio fordista, certo? Nas fábricas. Por quê? Porque o Japão não dispõe de muita matéria-prima, como nas Américas, e não dispõe também de grande mercado consumidor, ok? Então, vamos lá. O toyotismo tinha como elemento principal a flexibilização da produção. Então, não era mais aquela produção nesse modelo, né? Não era mais aquela produção rígida do Fordismo. Não era. Era uma produção mais flexível. Ao contrário do modelo Fordista, que produzia muito e estocava essa produção. Ó, tá vendo? Se produzia lá Ford, ele produzia muito e estocava essa produção. Então, a produção, a grande maioria era estocada. Já no toyotismo, só se produzia o necessário, ok? Reduzindo ao máximo os estoques. Essa flexibilização tinha como objetivo a produção de um bem exatamente no momento em que ele fosse demandada, no chamado just in time. Então, o que é isso, né? Just in time tem aqui falando sobre, deixa eu ver se tem. Se eu não me engano aqui eu vi falando sobre isso aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Parece que não. Deixa eu abrir aqui, deixa eu voltar aqui agora, aqui em cima. Aqui. Então, o que é o Just Time? O Just Time é
um bem só vai ser produzido em um certo período de tempo. E como assim tempo? Ele só vai ser produzido naquele momento que alguém decidir comprar ou decidir adquirir um bem. Muitas empresas de carro trabalham dessa forma. Tipo assim, você vai lá, você vai comprar um carro. Quando você vai comprar um carro, né? Você vai lá na loja lá em Bonfim, que eu esqueci o nome agora, e decide comprar um carro. Então você não vai sair com esse carro naquele momento. Na maioria das vezes, aquele carro que você deseja comprar, ele vai ser produzido ainda, entendeu? O just in time é isso, é evitar estoque. Então, os carros não vão ficar lá, como aconteceu com o Ford, não vão ficar lá nos seus galpões esperando para ser comprado, não. Os carros só vão ser produzidos no momento em que alguém comprar um carro, em que alguém desejar adquirir um carro, certo? Então, just in time é isso, é zero estoque, ok? Então, aqui, ó, essa flexibilização tinha como objetivo a produção de um bem exatamente no momento em que ele fosse demandado, ok? Em que a pessoa decidisse que iria comprar aquele bem. Ele só ia ser produzido naquele momento. Então, vamos lá. Dessa forma, ao trabalhar com pequenos lotes, pretende-se que a qualidade dos produtos seja a máxima possível. Então, se a preocupação não ia ter preocupação com o volume, qual ia ser a preocupação? Qualidade, entendeu? A preocupação ia deixar de ser o volume para agora ser a qualidade. O produto ia ser feito depois que ele fosse demandado, depois que alguém decidisse que iria comprar aquele bem, aquele produto, e aí sim ele seria produzido, certo? Observando-se aqui, ó, a qualidade total. A preocupação agora ia ser a qualidade e não mais a quantidade. Então, ó, ao analisar o sistema fordista e criar o seu próprio, então, os japoneses analisaram o sistema fordista, viram que não se encaixava, né? Que não daria certo para eles. Os japoneses tiveram de superar vários obstáculos para poderem competir em larga escala. Seu mercado doméstico, sua mão de obra, que não se adaptaria ao esquema taylorista, busca por tecnologia e a dificuldade de exportar. Eles desenvolveram, assim, uma série de inovações técnicas que acabaram por facilitar a modificação de características de seus produtos e, consequentemente, facilitavam o reparo dos defeitos. Então, o produto aqui no sistema toyotista, o que se visa é qualidade, né? Vocês sabem que hoje os carros da Toyota são carros muito bons, ok? E aí a gente observa também a questão do preço. Um carro da Ford é um preço, não é isso? Um carro da Toyota costuma ter um preço mais elevado. Então, vamos lá. Em consequência de uma demissão em massa após a Segunda Guerra, desenvolveu-se em suas fábricas uma particularidade também na relação capital-trabalho, acabando por tornar-se característica do sistema japonês. Emprego vitalício, promoções por critérios de antiguidade e participação nos lucros. Então, aqui esses pontos aqui foram inovações, né, que esse modelo toyotista trouxe, né? O sistema tem como pontos fortes, ó, vamos ver aqui os pontos fortes, captar as necessidades do mercado consumidor. Então, aqui a preocupação desse modelo é atender às necessidades do consumidor e adaptar-se às mudanças tecnológicas. É começar a pensar na tecnologia, né? O sistema de vendas cria com os fornecedores uma relação de longo termo, numa cadeia produtiva, funcional e ágil, ok? Já que nesse modelo não poderão mais existir estoques, né? Nem estoque de matéria-prima, precisa-se ter uma boa relação com seus fornecedores, porque já que você não vai ter estoque, né? Você tem que ter uma ótima relação com seus fornecedores, que é para, tá, eu recebi um pedido de um carro, então amanhã eu necessito já de X matérias-primas.
Então, eu preciso que meu fornecedor consiga me atender de forma eficiente. Então, eu tenho que ter uma boa relação com os meus fornecedores, já que nesse modelo não vai existir estoque, ok? Então, eu vou produzir um carro, eu não vou ter nada para produzir ele. Então, eu vou fazer hoje o meu pedido para o fornecedor e eu preciso que ele me atenda, ok? O mais rápido possível. Só um minutinho que eu vou beber aqui um pouquinho de água. Então, a cadeia produtiva, né, a cadeia para a produção, tem que ser funcional e ágil. Então, vamos lá. A crise do petróleo fez com que as organizações que aderiram ao toyotismo tivessem vantagem significativa, pois esse modelo consumia menos energia e matéria-prima, ao contrário do modelo fordista. Assim, com esse modelo de produção, as empresas toyotistas conquistaram grande espaço no cenário mundial. Então, vamos ver aí as características desse modelo toyotista, o modelo japonês. Nós temos aí, vamos revisar, né? Vamos relembrar. Uma participação dos sindicatos, né? Que no outro sistema, no sistema anterior, fordista, não tinha. Começamos a ter uma produção enxuta, certo? Só produzir aquilo que já está vendido, que vai ser vendido. Just in time, que é zero estoque, não vou ter estoque para nada, nem de carros prontos, nem de matéria-prima nenhuma. Então, vou precisar ter uma boa relação com os meus fornecedores, certo? Eu vou precisar que eu ligue para eles e que no momento que eu ligue para eles, eles tenham, né, aquela matéria-prima que eu vou necessitar. E também uma máxima qualidade. Nesse sistema busca-se não a produção em massa, mas sim uma máxima qualidade, ok? Então, vamos lá agora para, acredito que seja o último modelo de sistema de gestão de produção. E também a aula já está com 46 minutos, né? Vamos aqui para o último, Volvismo. Volvismo, como vocês percebem, os homens aí eu acho que vão conseguir mais identificar de forma mais fácil. Volvismo está relacionado também a uma empresa de carros, que é a Volvo, ok? Volvismo pode ser entendido como uma expressão do modelo sueco de gestão, caracterizada pelo altíssimo grau de informatização e automação. Nesse caso aqui, a gente percebe que os modelos de sistema de gestão de produção cada vez mais vão evoluindo. Não quer dizer que hoje em dia não existam empresas que não se utilizem do modelo fordista, porque tem, entendeu? Ainda tem empresas que se utilizam desse modelo. Não como antes, né? Porque hoje em dia tem as leis que as empresas têm que cumprir a carga horária e por aí vai. Mas muitas empresas ainda utilizam esses modelos que a gente viu, os anteriores. Então, no volvismo, né, pode ser entendido como uma expressão do modelo sueco de gestão, caracterizado pelo altíssimo grau de informatização e automação, com um alto grau de experimentalismo. Então, eles estavam sempre cada vez mais tentando inovar, experimentar coisas. Seu foco é no pleno emprego e no desenvolvimento de um empregado criativo, multifuncional e flexível. As características do volvismo são as seguintes, as características. Flexibilização funcional, alto grau de automação e informatização, gerando uma produção diversificada de qualidade, internacionalização da produção e a democratização da vida no trabalho, representada pelo baixo ruído, ergonomia, ar respirável, luz natural, boas condições de trabalho. Então, nesse modelo de sistema de gestão de produção, começa a existir uma grande preocupação com o seu funcionário, entendeu? O ambiente de trabalho do funcionário vai ser, vamos dizer assim, o mais perfeito possível, com baixo ruído, com uma boa ergonomia, com um ar respirável, com luz natural, então, certo? Aquele trabalho bem bom. Treinamento intensivo, né? Então, sempre vai haver um treinamento para aquele funcionário, sempre. Tendo 4 meses de treinamento inicial,
mais 3 períodos de aperfeiçoamento. Ao final de 17 meses, um operário estaria apto a montar um automóvel completo. Vocês lembram lá do Fordismo? Que a pessoa montava, ia fazer um carro, trabalhava numa fábrica de um carro, mas nem sabia como era que se iniciava, como finalizava. Nesse processo aqui, o funcionário vai estar apto, a montar um automóvel completo, produção manual e alto grau de automação, flexibilidade de produto e processo, que possibilitou a redução de investimentos, aumento de produtividade, redução de custos e produtos de maior qualidade, ok? O processo de produção é visto como um processo de informação, certo? Com capacidade de autorregulação, onde os membros têm um acesso muito maior à totalidade do processo produtivo, que, entre outras consequências, só um minutinho aqui, gente. Pode parar para conversar? Então, o processo de produção é visto como um processo de informação com capacidade de autorregulação, onde os membros têm um acesso muito maior à totalidade do processo produtivo, que, em outras consequências, tem descentralização das decisões, certo? Então, o funcionário ele vai ter autonomia para dar uma opinião sobre uma decisão dentro da empresa, dentro do seu processo produtivo, certo? Dando mais autonomia aos componentes do processo, inserindo mais o operário, o que dá muito mais flexibilidade ao sistema, ao aumentar a conexão e capacidade dos diversos setores. Então, o operário vai ter uma autonomia para dar uma opinião, ok? Para dizer como é que esse processo produtivo seria melhor desenvolvido, ok? E aumenta a capacidade de inovação. E é por causa dessa habilidade de se auto-renovar é que o sistema é visto como um cérebro, em que cada neurônio é conectado aos outros, tendo funções específicas com grande possibilidade de intercambiabilidade, ok? Então, todos os funcionários, todos os operários vão estar conectados, ok? Todos eles vão saber tudo, certo? Todos eles vão saber tudo. E eles vão poder dar opinião, conversar sobre, certo? Os procedimentos são bastante simples e as especificações mínimas. Isso gerou mudanças estruturais. Nessa linha, o operário tem um papel completamente diferente daquele que tem no Fordismo e ainda mais importante que no Toyotismo. No Volvismo, ele é que dita o ritmo das máquinas, ok? Lá anteriormente, você trabalhava no ritmo, funcionário, operário, trabalhava no ritmo das máquinas. Agora não, agora as máquinas trabalham no ritmo dos operários, no ritmo dos funcionários. O funcionário vai conhecer todas as etapas da produção, do início ao fim. É constantemente reciclado e participa por meio dos sindicatos de decisões no processo de montagem da planta da fábrica, o que o compromete ainda mais com os resultados de novos projetos, ok? A gestão da qualidade passa a ser uma prática constante nas empresas que optam por esse modelo de organização da produção. Como princípios básicos da gestão da qualidade, há a filosofia da melhoria contínua, né? Buscar cada vez mais melhorar. Identificação e eliminação de erros, foco no processo, entendimento das necessidades do cliente, né? Você vai buscar entender, vai buscar produzir, atender às necessidades do que o seu cliente precisa. Cooperação dos trabalhadores, cultura de aprendizado, o funcionário vai cada vez mais querer aprender, né? Uso de métodos e técnicas estatísticas como instrumentos de mensuração de resultados. Então, vamos lá agora fazer um resumo e falar de algumas características do volvismo. Então, no volvismo, nós temos um altíssimo grau de informatização.
O empregado vai ser aquele empregado criativo, multifuncional e flexível, ok? O funcionário, se hoje ele quiser trabalhar numa coisa e amanhã quiser trabalhar em outra, ele pode, ele é flexível, ele é multifuncional. As condições de trabalho nesse sistema de gestão de produção, eu já falei, vão ser as melhores possíveis, né? O funcionário vai estar sempre tendo o seu treinamento o tempo todo e uma descentralização das decisões. O dono da fábrica vai decidir pouco. Por quê? Porque quem vai decidir como é que vai ser esse sistema de gestão de produção vão ser os seus próprios funcionários, os seus próprios operários. A gente tem aí, ó, que a gente tem não, né? Vocês meninos devem saber que os carros da Volvo são um dos carros mais caros. Ok? Deixa eu só buscar aqui, vou fazer uma pesquisa para vocês aqui e pesquisar qual o carro da Volvo mais barato. Será, gente, que é esse que custa 279.950? Deixa eu ver isso aqui. O presidente da marca comentou com 4 rodas os planos da empresa para o Brasil e o V40 não faz parte. Se eu não me engano, já tinha pesquisado. Esse aqui é o carro da Volvo mais barato. E o V4 era vendido no Brasil, ó, o carro mais barato da Volvo é vendido entre 114.950 e 149.950. Esse carro aqui, ó. Certo? Então, é o carro mais barato. Por quê, professora? Vai ser o carro mais barato e é um preço tão caro? Porque a maioria dos funcionários, dos operários da Volvo são todos engenheiros, né? A gente viu que o ambiente de trabalho deles é praticamente perfeito, né? Então, isso faz com que a qualidade do produto aumente, né? Um carro desse daí, a gente não tem nem o que questionar sobre qualidade, mas também os custos aumentem, né? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa nossa primeira aula. Eu acredito que a gente vai melhorando com o tempo, né, aos poucos. Eu vou para tirar dúvidas com vocês, que vocês ainda tenham sobre o assunto, ok? Eu espero que vocês assistam toda essa aula. Peço desculpas porque eu acredito que teve barulhos, né? Teve ruídos que dificultaram o aprendizado de vocês, mas é isso. É o que eu falei no início para vocês. Nesse primeiro momento eu preferi fazer uma aula gravada, porque eu sei que ainda, como a gente está no início, os alunos ainda estão com dificuldades para, né, acessar essas novas ferramentas. Então, por isso que eu optei por fazer a aula e deixar gravada, ok? Então, boa noite a todos e até o nosso próximo encontro.